O Manchetes Noticidade está de volta ao vivo com a presença da prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, que tomou posse ontem à noite e assumiu hoje o comando na prefeitura. Tudo bem, Jaqueline? Agora sim, vamos para uma entrevista que poderemos esclarecer vários assuntos. Sim, pois não. Como é que a senhora recebeu a notícia ontem? Estava onde? Eu estava acompanhando a votação da Câmara Municipal na casa de uma amiga. E foi uma votação longa, foi uma sessão longa, mais de 10 horas, uma votação tensa, afinal de contas se tratava de um tema muito delicado, que era a cassação do chefe do Executivo, uma coisa inusitada que nunca havia ocorrido no município de Sorocaba. Aquela questão que a situação está dizendo que houve uma manobra ao se retirar o ex-secretário e até então ontem vereador Anselmo, para que o JP tomasse a cadeira e pudesse votar contra o prefeito Crespo. A senhora concorda com isso? Bem, na realidade eu tenho que concordar com tudo que for legal. Não é? A partir do momento que existe previsão legal, existe previsão regimental para esse procedimento, e eu acredito que a Câmara, os vereadores, o presidente da Câmara jamais atuaria em infringindo qualquer preceito legal ou regimental. Se havia esse respaldo, inclusive, a Procuradoria Jurídica estava dando total suporte jurídico. Então, a senhora não vê irregularidade, né? A priori, eu não sou estudiosa do assunto, não sou vereadora, mas o pouco que eu li ontem, o regimento interno, acredito que esteja em consonância com os ditames do regimento interno. Prefeita Jaqueline, o prefeito Crespo já declarou em nota, inclusive oficial, que vai recorrer da decisão. O que a senhora acha disso? Bem, é um direito, né, de todo cidadão, toda vez que achar que teve o direito violado ou postular algo perante o judiciário, recorrer ao poder judiciário. Isso é legítimo. A senhora espera, de repente, um revés, que o prefeito Crespo consiga, claro que a senhora não espera isso, não é? Mas se isso acontecer, como é que a senhora vai trabalhar? Bem, se o judiciário entender que deve reconduzi-lo ao cargo, e isso é uma decisão soberana também do judiciário, diante do que ocorreu da cassação, obviamente como sempre, vou atuar, volto ao cargo de vice-prefeita e pretendo trabalhar sem nenhum óbice, como ocorreu nos últimos 2 meses. Aliás, sobre essa questão, esse relacionamento com o prefeito Cassado Crespo, daqui a pouco a gente faz uma colocação, porque o prefeito Cassado José Crespo já declarou mesmo que vai recorrer da decisão da Câmara, e sobre isso eu vou falar com o repórter Cássio Andrade, que está ao vivo com a gente. Cássio, porque agora fica aquela questão, não, Cássio? Aqui, Jaqueline, por favor, fica aquela questão, não é? Será que o prefeito consegue na justiça a retomada do cargo? Como é que vai ficar? O que você pode esclarecer para a gente em relação a isso? Essa é a grande dúvida, né, Barazal? Boa tarde para você, boa tarde para a prefeita Jaqueline Coutinho. Essa é a grande questão, que fica agora essa sombra, se ele pode recorrer. Mas quem vai explicar melhor para a gente é a advogada constitucionalista, a Renata Maldonado. Questão da decisão de cassar o prefeito Cassado não pode reverter. O que ele pode questionar é em relação ao rito. É isso. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. O que se pode questionar é o rito, a observância da legislação na hora da votação em si, mas não a decisão do plenário. O plenário é soberano, é constitucionalmente previsto a liberdade e a competência do plenário da Câmara para votar essa situação. Ele, por exemplo, pode questionar o rito da comissão processante, da CPI também, que acabou resultando nessa cassação? Eventualmente, se ele apurar, enfim, através da sua equipe, que se fosse
a ocorrência de algum tipo de ilegalidade ou inobservância do rito, isso pode ser questionado judicialmente, mas a decisão ela é soberana, a decisão da Câmara. Agora, em relação ao trâmite, por exemplo, se ele quiser recorrer, ele vai tentar recorrer, ele vai procurar qual órgão para que isso aconteça? Ele vai procurar o Poder Judiciário, através de seus procuradores, enfim, para questionar em si a própria operação em que ocorreu, em que ensejou esse procedimento de cassação. Acredito que a senhora, como todo mundo na cidade, deve ter acompanhado a sessão de ontem. A senhora encontrou alguma falha? Por exemplo, o prefeito teria brecha para conseguir reverter essa decisão? Num primeiro olhar, acredito que não, até porque a todo momento era verificado todo o regimento interno da casa, a lei orgânica do município, estavam todos muito atentos, tanto é que houveram várias interrupções durante a sessão para se questionar, para se analisar se estava de acordo com o próprio regimento interno da casa. Em relação a prazo, o prefeito cassado José Crespo teria um prazo para apresentar esse recurso ou não? Ele não tem um tempo determinado a isso? A verdade é que se diz que a imediatabilidade é o que se impera nesse tipo de situação. Então, em si, ele deveria imediatamente, assim que ele verifique se há ou não alguma brecha, alguma questão a esse respeito, ele deve recorrer dessa decisão. Certo, doutora, vamos voltar lá no estúdio? O Eduardo Barazal tem uma pergunta para a gente. Pode falar, Barazal. Veja com a nobre advogada se ela consegue nos responder essa questão em relação se ela vê aquele problema apontado pela situação, pelo grupo do prefeito Cassado Crespo, do impedimento do vereador Anselmo, que anteriormente foi secretário e que teria na oitiva do processo, não é? Ter em tese, segundo a oposição, não é? Não, segundo a situação, bom, enfim, teria atuado como uma espécie de um procurador do prefeito ao participar das oitivas e por isso ele não poderia participar da votação. O Barazal perguntou o seguinte, sobre aquela relação envolvendo o vereador, então, Anselmo Neto, que era secretário do prefeito Cassado José Crespo. Levantaram na sessão que ele não poderia votar porque ele atuou como procurador em uma das oitivas, em um dos processos da CPI e da CP também. Isso aconteceu dentro da legalidade? O que foi analisado nesse respeito foi a questão de ser suspeito por ter participado diretamente, né, das oitivas, enfim, da equipe de procuradores do então prefeito José Crespo. Então, nesse sentido, ele foi considerado suspeito e por isso ele não poderia realmente participar da votação. Mas espera lá, na sessão, por exemplo, o Anselmo Neto rebateu. Ele falou que em momento nenhum ele teve um documento oficializando que ele era um procurador. Pode-se encontrar um ponto aí? Talvez nesse sentido, mas o fato dele ter participado e estar presente nos leva a uma conclusão de que realmente ele estaria envolvido diretamente, nesse sentido. Tá certo, doutora. Muito obrigado, boa tarde para você, Barazal, com você aí no estúdio. Bom. Muito obrigado, viu, pelas informações, uma entrevista esclarecedora mesmo. Continuamos aqui com a prefeita que tomou posse ontem à noite, após aquela sessão que cassou o José Crespo, prefeita Jaqueline Coutinho. Qual foi a primeira decisão que a senhora tomou, se é que já tomou, em relação à chegada na prefeitura, Jaqueline? Bem, eu convoquei os secretários, todos os secretários, corregedor, ouvidor e controlador, para que nós possamos ter uma visão integral da situação da administração quanto às secretarias, as ações já feitas, as ações em curso e as ações a serem feitas, né? Também vou querer verificar a situação no tocante a contratos, licitações em andamento. É muito importante que a gente se inteire de todas as situações envolvendo a administração para que possamos continuar o governo e não ter solução de continuidade. Até porque a senhora acabou de chegar, não é? À frente ali, pelo menos, da prefeitura. Todos os secretários pediram exoneração, ou estão por pedir. Como é que a senhora vai escolher os novos ocupantes das pastas? Como é que a senhora vai trabalhar essa questão? Ou já deve ter alguma ideia, claro? Não, na realidade, não tenho nenhuma ideia, porque... A senhora não tem nenhum secretário hoje, atualmente? Não tenho. Na realidade, tenho os secretários que estão, né, na administração. Eu não sei quais, eventualmente, vão vão pedir a exoneração, não sei quais serão mantidos, tenho que pensar em nomes, mas o critério sempre será técnico, critério técnico. A senhora determinou
já a exoneração dos 84 cargos que, segundo o Ministério Público, segundo a Justiça, precisam ser exonerados hoje. Sim. Até hoje. A senhora já determinou essa... Exatamente. Essa determinação judicial, essa decisão do TJ, ela vai ser cumprida, evidentemente, como eu estava afastada, né, da administração, não por vontade própria, evidentemente, mas ela será cumprida dentro do prazo estabelecido hoje, pelo então. TJ. Exatamente. Hoje, então. Jaqueline, praticamente é só a prefeita que está aí, os servidores, porque o secretariado todo vai sair, os 84 cargos de comissão também. E aí? Terei que verificar dentre os cargos remanescentes, né, os cargos em comissão e os próprios servidores concursados. Né? Mas, de qualquer forma, a gente vai trabalhar arduamente nos próximos dias para que estabeleçamos um novo secretariado. Muito bem. E evidente que a sua ideia deve ser a de um novo contato até político com a Câmara Municipal, não é? Isso já ficou claro no seu rito de chegada ao passo? Primeiro passou na Câmara? Exatamente. É isso, Jaqueline? Isso é de suma importância para um governo ser bem-sucedido e, sendo bem-sucedido, quem ganha é a população, tem que haver essa harmonia, essa integração, esse diálogo com a Câmara Municipal, com o Legislativo Municipal. Muito bem.